E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana vamos trabalhar as operações aritméticas e suas propriedades, certo? E aí nosso conteúdo, né, com base nos parâmetros curriculares do Estado de Pernambuco, que me dá como campo o eixo números e operações, o conteúdo, operação aritmética e propriedades, e aí a gente tem como a expectativa compreender os algoritmos formais das operações aritméticas e realizar cálculos com esses algoritmos. As operações aritméticas fundamentais são a adição e a multiplicação. A subtração e a divisão são, por esta ordem, a operação inversa da adição e a operação inversa da multiplicação. Para cada uma das operações indicadas são conhecidos algoritmos, isto é, procedimentos de cálculo que nos permitem, sem grandes dificuldades, efetuar a adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros e decimais positivos. Só que a gente vai aqui, ó, esses quatro são as operações fundamentais, mesmo aqui em cima, dizendo que só é a adição e multiplicação, que a subtração e a divisão são operações inversas da adição e multiplicação, mas nós sabemos que são quatro operações fundamentais, não é? E a gente não só vai falar de números inteiros e decimais positivos, não. A gente vai estar falando aí, passeando por todos os conjuntos, certo? Logo, conjuntos de números reais. E aí começamos a falar sobre a adição. Para adicionar dois ou mais números, esses devem escrever-se uns por baixo dos outros de forma ordenada, unidades debaixo de unidades, dezenas debaixo de dezenas e assim sucessivamente, e etc. Da mesma forma, se os números tiverem parte decimal, começando da direita para a esquerda, adicionam-se os algarismos de cada coluna e escreve-se sobre essa coluna o algarismo das unidades do resultado obtido, retendo o das dezenas, caso exista, né? Para o adicionar à coluna seguinte. O processo repete-se até a última coluna, obtendo-se assim o resultado final. De notar que o algarismo da adição é o único que permite operar com mais de dois números, isto é, permite adicionar várias parcelas de uma só vez. Nós sabemos que na adição nós temos as parcelas, né, que são os termos da adição. Parcela, parcela, soma o total, que é o resultado. E aí eu vou trazer uns exemplos para que nós possamos discutir, certo? O primeiro exemplo, ele me traz uma adição de números decimais, como o texto falou. Nós vamos aqui fazer a operação. Aqui eu tenho 32,47 mais 14,54, certo? 32,47 mais 14,54. 7 mais 4, 11. Fica a unidade, sobe a dezena. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. Fica a unidade, sobe a dezena. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. E 3 mais 1, 4. Vírgula abaixo de vírgula, coloquei a vírgula aqui. Então eu tenho 47,01. Certo? Vamos para o segundo exemplo. Tem mais exemplo? Tem mais exemplo. Esse segundo exemplo, eu trago aqui uma adição de fração, certo? Uma adição de fração. Nessa adição de fração, eu posso notar que os seus denominadores, eles são diferentes. Quando isso acontece, faz-se necessário eu tirar o mínimo múltiplo comum. Todo mundo sabe disso, né? Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 2, vamos lá, por 2 dá 1 e 3. Por 3 dá 1 e 1. 2 vezes 3, 6. Meu novo denominador é quanto? É 6, né? Então eu tenho aqui, olha, 6 dividido por 3, 2. Deixa eu fazer aqui direitinho. Meu novo denominador é 6. Vou colocar aqui. E a gente divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Divide denominador por denominador, o resultado multiplica pelo numerador. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 5 é 10. 6 por 2, 3. 3 vezes 3, 9.
certo? Deixa eu arrumar aqui esse 9. Então, nós temos 10 mais 9, 19. E como eu já providenciei um novo denominador, nós vamos repetir esse denominador. Então, a resposta de 5 terços mais 3 meios é 19 sextos. Tem mais exemplo? Tem mais exemplo. Ficou aqui coladinho, mas dá pra gente entender. Eu tenho aqui agora 10 terços mais 5 terços. Observe que o meu denominador agora ele é igual, certo? Meu denominador agora é igual. Então, eu não vou precisar tirar o mínimo múltiplo comum. Eu vou repeti-lo. E aí, eu vou fazer a operação indicada nos numeradores. 10 mais 5, 15. Quando aprendemos sobre fração, acredito eu que no quinto, sexto ano, nós aprendemos que a fração, existe a fração própria, a imprópria e a aparente. A própria é quando o numerador é menor que o denominador, ou seja, quando a parte de cima é menor que a parte de baixo. A imprópria é quando o numerador é maior que o denominador, certo? E dentro da imprópria existe a aparente. A aparente é quando o numerador é divisível pelo denominador, como é esse caso aqui. Ok? E aí nós dizemos que é uma fração também redutível. Nesse exemplo aqui do segundo, ela não é redutível, pois não conseguimos dividir o numerador pelo denominador, nem simplificar. Ok? Mas aqui 15 dividido por 3 é 5. Ok? Então a resposta do terceiro exemplo é 5. Tem mais exemplo? Tem mais exemplo. Observe que eu tenho aqui uma adição com radicais, certo? E dentro das propriedades dos radicais, eu tenho aqui, para a gente adicionar um número com radicais. Observe que os radicais aqui eles estão iguais, ou seja, dizemos que eles são semelhantes, certo? É como, vamos supor que esse radical eu transformasse ele num x, certo? Observe que eu teria 2x mais 3x. 2 mais 3, 5. 5x. Só que eu não disse que o radical era x, então eu tenho 5 raiz de 5. Não ficou fácil? 5 raiz de 5. Isso só foi possível por quê? Porque os radicais, eles são semelhantes. Daqui a pouco, nós vamos ver um exemplo com radicais quando eles não são semelhantes. Certo? Tem outro exemplo aqui para a gente encerrar a adição. Eu tenho aqui uma radiciação, né? Eu quero a raiz quíntupla desse número que está aqui dentro. Eu posso pegar o mesmo esquema que eu tive aqui, nesse quarto exemplo, fazendo com que, só que agora eu não tenho o radical, mas eu tenho potências de mesma base, certo? Então, eu posso dizer que aqui ao lado eu tenho 1, certo? Então, eu tenho x, x e x. Vem comigo, prestar atenção. Eu tenho 1x mais 3x mais 11x. E isso foi igual a 15x. Só que eu sei que x é 2 elevado à quinta. Logo, eu tenho aqui, presta atenção. 15, 2 vezes... Deixa eu pegar uma borracha aqui. Tá muito feio isso aqui. Vezes 2 à quinta sobre 15, certo? Por se tratar de uma divisão aqui, eu posso cancelar esse 15. É a quinta. Ficou a sexta. Então, a gente tem a raiz quíntupla agora de 2 elevado à quinta. E quando estudamos radicais, existe uma propriedade que diz o seguinte, que quando o índice e o expoente são iguais, nós cancelamos ele e colocamos o radicando para fora. Ou seja, o resultado da letra 5,
do exemplo 5, perdão, é 2, certo? Vamos agora para subtração. Para subtrair dois números estes, escreve-se como na adição. E da direita para a esquerda, subtrai-se o número de baixo ao que se situa por cima. Quando este é menor, acrescenta um signo 10 unidades para ser possível subtrair. Esta alteração é compensada retendo uma unidade que se acrescenta ao algarismo de baixo da coluna seguinte antes de se reiniciar o processo nessa coluna. Com essas palavras assim fica difícil, né? Mas com os exemplos a gente vai ver que é super fácil. O primeiro exemplo eu tenho com número decimal. Eu tenho 354,63 menos 212,47. Vou colocar aqui o 200. Vamos pegar a borracha. Então, eu tenho aqui 354,63 menos 212,47. Certo? Então, 7 para 3 não pode. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar uma unidade emprestada aqui. Certo? Vou pegar uma unidade aqui. Deixa eu mudar aqui a cor para a gente entender melhor. Eu vou pegar uma unidade aqui, ó. Se eu estou pegando uma unidade aqui, ele vai virar 5 e aqui vai virar 13. 7 para 13, 6. 4 para 5, 1. 2 para 4, 2. 1 para 5, 4. E 2 para 3, 1. Ok? Então, observe que vírgula abaixo de vírgula, certo? Tem mais exemplo? Tem. O segundo exemplo é uma subtração de fração. E os denominadores, eles são diferentes. Então, eu vou tirar aqui o minúsculo comum, de 3 e 6. Certo? Por 2, eu tenho 3 e 3. Por 3, nós temos 1 e 1. Logo, o minúsculo comum de 2 e 3 é 6. Certo? Então, aqui, ó, 6 e 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 5, 10. 6 por 6, 1. 1 vezes 1, 1. 10 menos 1, 9. 9 sextos. Dá para simplificar? Tá. Eles são divisíveis por 3. 9 por 3, 3. 6 por 3, 2. Certo? Então, o resultado do segundo é 3 meios. Observe que eu coloquei um exemplo lá na adição quando os radicais eles eram semelhantes. Nesse caso aqui, eu tenho a raiz de 50 menos 2 raiz de 2. E agora? Como é que fazemos? Então, primeiro passo aqui, nós vamos fatorar a raiz de 50 por 2 é 25, por 5 é 5, por 5 é 1. Então, 50 ele foi igual a 2 vezes 5 elevado ao quadrado menos 2 raiz de 2, certo? E pelaquela propriedade que eu falei com vocês, quando o índice e o expoente são iguais, nós colocamos aquele radicando para fora. Logo, se o índice e o expoente são iguais, esse 5 ele vai sair. Então, eu tenho 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Viram como é fácil? Ó, então, 5 menos 2 é 3. 3 raiz de 2. Os radicais, eles não eram semelhantes. Mas, quando simplificamos, eles se tornaram semelhantes. Certo? Tem mais exemplo? Tem. Observe aqui. Eu tenho a questão de potência aqui, certo?
Observe que estamos passeando não só pela adição, subtração, multiplicação e divisão, mas já trouxemos também, eu já trouxe aqui para a gente discutir a potência, e aliás, a raiz e agora a potência. Então, todo número que é elevado a zero, ele é igual a 1, ok? Só que tem um probleminha aqui. Esses aqui, ele não está entre parênteses. Então, quem está aqui elevado ao zero é o 5, não menos 5, ok? Preste atenção. Eu tenho menos 30, menos, aí, 5 elevado a zero, 1. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Logo aqui, o menos 2 está elevado ao quadrado, então vai ficar positivo. 2 ao quadrado é 4. Aqui a gente já vai anular e vai anular por quê? Porque é um produto vezes zero. Então, independente do resultado que desse aqui, 0 vezes esse resultado seria 0. Então, eu já anulei para não perder tempo. Certo? Então, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, menos 3 ao cubo é igual a menos 3 vezes menos 3. Ou seja, menos 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Então, aqui a gente tem menos 30, menos 1, menos 31. Menos 31 mais 4, veja, menos 27. Menos 31 mais 4. Eu tenho menos 31 mais 4. Certo? Quando nós subtraímos, quando somamos ou subtraímos números de sinais diferentes, o que é que nós fazemos? Adição e subtração de números com sinais diferentes, nós subtraímos e colocamos no resultado o sinal do número que tem maior módulo. Lembra que conversamos sobre isso na sala? Então aqui eu tenho menos 27. Eu subtraí 31 menos 4, 27. O número que tem maior módulo é o 31. Ele está negativo, minha resposta está negativa. Então menos 27 é igual a 1. Por quê? Divisão, quando dividimos, multiplicamos ou dividimos números de sinais iguais, o resultado fica positivo, certo? Vamos falar agora sobre multiplicação. Para multiplicar dois números, escreve-se estes, um por baixo do outro, de forma que fiquem alinhados os algarismos mais à direita. Seguidamente, multiplica-se o último algarismo do número de baixo, multiplicador, sucessivamente, e da direita para a esquerda, por cada um dos algarismos dos números de cima, multiplicando, escrevendo-se os resultados de acordo com a mesma regra utilizada na lição. Seguidamente, repete-se o processo com os restantes algarismos do multiplicador, tendo cuidado de começar a escrever o resultado obtido uma coluna mais à esquerda que na multiplicação anterior. Finalmente, adicionam-se as parcelas constituídas pelos resultados das multiplicações parciais, obtendo-se o produto dos números considerados. Vamos ver isso em exemplos. Meu primeiro exemplo. Eu tenho 280 vezes 0,5. Ai, Jean, como é chato multiplicar com número decimal. Mas esse número decimal aqui, eu posso estar transformando ele em fração. Ó. Preste atenção. Eu tenho 25 centésimos, certo? Que se nós simplificarmos, olha, 25 por 25 é 1 e 100 por 25 é 4. Ou seja, 0,25 é igual a 1 quarto. Eu tenho 280 vezes 1 quarto, certo? 280 vezes 1, 280. Sobre 4. Eu vou esquecer esse zero aqui um minutinho só. Eu tenho 28 dividido por 4 é 7. E colocar o zero agora. 70. Ou seja, 280 vezes 0,25 é igual a 70. Aqui, ó. 31 centésimos vezes 2
décimos. Que poderia ser também 1/5, não é isso? Se eu simplificasse. Aí eu tenho 31 vezes 2, 62. 100 vezes 10, 1000. Como a pergunta está lá em decimal, o que é que eu faço? Eu sei que tem que ter 3 casas decimais após a vírgula, não é assim? Então eu vou botar aqui o 62, que corresponde a 1, 2, 3 casas, vírgula, que vai ser 0,062. 45,21 vezes 5,2. Aí esse aqui a gente vai fazer como manda o figurino, como tradicionalmente, ó, 45,21 vezes 5,2. Muita gente tem dificuldade em fazer a multiplicação com números decimais. Mas aí a gente vai multiplicar e só vai falar dessa vírgula no fim da conta. Presta atenção. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Fica a unidade, sobe a dezena. 2 vezes 4, 8. Com 1 que subiu, 9. 5 vezes 1, aí eu pulo uma casinha, eu vou até botar aqui o sinal de mais. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Fica a unidade, sobe a dezena. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. Fica a unidade, sobe a dezena. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. Vou somar, ó. 2, 9, 0, 9 mais 6, 15, a 1, 3 e 2. E agora, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais após a vírgula. Então, da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Nós temos 235,092. Quando aparece assim, observe, 4 terços de 60. Esse de quer dizer vezes. Então, eu tenho 4 terços vezes 60. Certo? 4 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Dá 240. Sobre 3. 240 dividido por 3. Eu vou esquecer o zero, como eu esqueci aqui no 70. 24 por 3 é 8. E aí eu coloco o zero. Certo? Vamos falar agora sobre divisão. O número que se pretende dividir, que é o dividendo, deve ser colocado na mesma linha, à esquerda do número por que vai ser dividido, que é o divisor, começando-se por se considerar apenas os algarismos do dividendo, indispensáveis para formar um número maior que o divisor, sem considerar as vírgulas, caso existam, e dividem-se o número assim obtido pelo divisor, começando-se a formar-se o quociente. Por baixo do primeiro, escreve-se o resto da divisão efetuada, e baixa-se o algarismo seguinte do dividendo. Repete-se o processo com o novo número e assim sucessivamente, até que o número formado seja menor que o divisor. Neste momento, fica concluída a divisão inteira, podendo, no entanto, prosseguir-se acrescentando casas decimais ao dividendo até obter resto zero ou, se isso não acontecer, até obter a precisão queira considerar. Vamos discutir isso em exemplos. O primeiro exemplo, eu tenho aqui uma divisão de fração, certo? Observe que aqui temos aqui, olha, 5 meios dividido por 7 quintos. E na divisão de fração, o que é que eu tenho? Eu repito a primeira e multiplico ela pelo inverso da segunda. Ó. 5 sétimos. Eu inverti a segunda. Aquilo que era numerador virou denominador e aquilo que era numerador virou denominador. 5 vezes 5, 25. E 2 vezes 7, 14. Terminei. Não é fácil? Tem mais exemplo? Tem mais exemplo.
que é o segundo que está aqui com o número 4, mas isso não importa não. Eu tenho aqui 22,5 dividido por 0,25. Como é que poderemos fazer aqui? Eu tenho assim, preste atenção, 22. Vou colocar sem as vírgulas aqui, certo? E aí a gente vai discutir o porquê. Observe que aqui eu tenho duas casas decimais após a vírgula e aqui eu só tenho uma, certo? Mas eu tenho, para fazer a divisão, eu tenho que fazer com que elas fiquem com a mesma quantidade de casas decimais. E aqui, para que elas fiquem com a mesma quantidade de casas decimais, eu teria que colocar um zero. Se eu coloco o zero, eu posso apagar as vírgulas, certo? Logo eu tenho aqui 2.250 dividido por 25. 2 é pouco, 22 é pouco, 225 dá 9. 9 vezes 5, 25. 9 vezes 5, 45. Para 45, nada. A 4. 9 vezes 2, 18. 4, 22. Para 22, nada. E aí eu baixo outro zero. E temos 90 como resposta. Certo? Vamos agora para o exemplo 3, que está com o número 2. Foi só uma questão de ordem aí, mas que não vai atrapalhar em nada. Eu tenho aqui 36 quintos. E tem um detalhe aí, vai mostrar a vocês. Quando a gente divide por 5, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o dobro, certo? 36, o dobro de 36 é 72, certo? E aí eu coloco uma vírgula, ou seja, 36 dividido por 5 é 7,2. Ok? Por quê? Porque é a mesma coisa, se eu multiplico vezes 2, ó, preste atenção, 36 quintos, e eu vou multiplicar a fração vezes 2, toda a fração, dá 72, e 5 vezes 2 é 10, certo? Por isso que dá 7,2. Então, toda vez que formos dividir por 5, é só colocar o dobro e uma vírgula da esquerda para a direita. Certo? Observe aqui, ó, outro exemplo. Eu tenho o dobro de 103 é 206. Então, da esquerda para a direita, uma casa, logo eu tenho 20,6. Super fácil, né? E aí eu trago uma mensagem para a gente refletir, certo? Encerrando nossa aula por hoje. A frase é o seguinte: o seu esforço de hoje é o segredo do seu sucesso amanhã. Então vamos nos esforçar. Sei que não está sendo fácil, mas também tem que ter nossa dedicação, nosso empenho, né? Qualquer dúvida, sabem onde me encontrar, né? Estou sempre disponível para vocês através das minhas redes sociais, certo? Então fiquem com Deus e até a próxima.